para mim ali foi a confirmação de que Ele me sustenta, Ele me capacita, Ele me confirmou por que desse propósito. Ele falou, cara, não é por você, não é na sua força, não é no seu mérito, não é na sua performance, não é no desempenho, é sobre mim. E aí eu entendi, cara, eu entendi o que é que eu fui fazer na montanha. Sou Wanderson Gonzaga, legendário 17153, e estou a serviço do legendário número 1, Jesus Cristo. E hoje, meus queridos, vocês que já estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais, assistindo esse programa Histórias Dignas de Serem Contadas. Estamos mais uma vez aqui com vocês para contar mais uma dessas histórias, para compartilhar com vocês mais um desses milagres que Jesus tem feito na vida dos homens dessa cidade, dos homens da nossa nação, dos homens espalhados pelo mundo todo. Na montanha, eu peço muitas coisas para Ele. Na montanha, Ele meio que é um cara que está sempre com os ouvidos abertos ali para mim. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu peço coisas que eu não pediria para o meu pai, mas eu peço para esse meu amigo aqui. Mas eu tenho visto nele um coração de servo, tenho visto nele um coração de alguém que tem um desejo muito grande de servir ao legendário número 1. Ele é um cara que ele sabe dizer não na hora que precisa dizer não, mas ele é muito mais afim de dizer sim para todos que chegam nele. E tem feito o trabalho dele conosco na montanha e aqui na cidade, dentro dos legendários, com, vamos dizer assim, com muito êxito. Tudo que ele faz e tudo que ele se propõe a fazer, nós conseguimos ver que ele dá o melhor dele. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio de gravação meu querido amigo legendário 20.458, Thiago Guerrer. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, velho. Raul. Raul. Cara. Cara, uma honra, um privilégio. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. É uma honra poder, como você disse, servir ao legendário número 1 e contar um pouquinho daquilo que Deus fez lá e continua fazendo, né? Histórias dignas de serem contadas. Parabéns pela inspiração do programa, porque acho que isso define muito o que acontece lá e a gente tem sido testemunho do que tem acontecido aqui. Histórias dignas de serem contadas. Legal, é isso aí, cara. Queremos ouvir a tua hoje, né? Então vamos lá, me diga, uma primeira pergunta já para você, pra gente ir quebrando o gelo aqui, né? Quem era o Thiago antes do REC? Quem era para nós o Guerrer, né? Quem era o Guerrer antes de subir a montanha? Cara, eu fui criado dentro da igreja. Eu não posso dizer que eu nasci num lar cristão, porque meu pai não era cristão, mas minha mãe era, nos levou para a igreja. E me batizei quando pequeno, ainda quando criança, 8 anos. Mas hoje eu posso dizer, Wanderson, eu nunca tive um relacionamento com Deus como eu tenho hoje. Eu, assim como muitos jovens acabam se perdendo na faculdade, na sua juventude, isso aconteceu comigo também. Eu fui andar no Vale da Sombra da Morte. Quando casei, continuei tendo um relacionamento distante com Deus. Não fui o sacerdote que hoje eu sou. E eu então tinha essa situação para resolver com Deus e Ele me permitiu resolver. Mas o Thiago era esse cara que tentava buscar o mérito, a competência, ser digno de ser perdoado, de ter um relacionamento com Deus baseado na performance, no mérito. E isso não foi possível até realmente eu ter um encontro com Jesus e ter entendido o que é realmente ser um seguidor de Jesus. Uau, que legal, cara. Isso é muito forte, né? A gente tem ouvido aqui outros homens também falando sobre isso. Nós tivemos um episódio que nós gravamos com o Robertson e ele falou que ele era o cara que ele confiava nas suas próprias forças, né? E a gente sabe que não é assim, né, meu irmão? Não Mas, cara, me diga lá mais uma coisa. Quem te levou pro REC? Ou o que te levou pro REC? Então, Wanderson, em 2020 foi justamente o ano que eu me reconciliei com Deus, que Deus realmente fez a transformação de verdade na minha vida, com que eu tive a certeza do que eu vivo hoje ser o propósito dele para minha vida. Isso aconteceu no começo de 2020. E eu fui pro REC em outubro de 2020, no auge da pandemia, foi adiado. E eu foi já o famoso REC da pandemia. O REC da né? pandemia. E eu já estava nesse processo de reconstrução da minha relação com Deus. E aí um vizinho, que tinha recém feito um REC anterior, me indicou
Eu entrei no site, me disse mais ou menos o que era, né? Entrei no site e quando eu vi o termo reto extremo de caráter, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, cara, acho que você precisa ir lá viver isso, né? Como se fosse assim, cara, vai lá testar o teu caráter. Sim, sim. Vai lá, olha, reto extremo de caráter, desafio de caráter. Então esse também me marcou, REC. Eu conversei com a minha esposa, falei, Sheila, eu vou. O que tu acha? Não, vamos. E, cara, entrei, me inscrevi e aí foi, né, cara? Outubro de 2020. E aí cara. deu no que deu. Deu no que deu, né, cara? Talvez tenha sido, né, uma das decisões mais importantes daqui. Algumas coisas marcaram meu ano na pandemia, né, 2020, né? Eu vou sempre lembrar dele como esse ano da minha reconstrução, do meu relacionamento com Deus. E ele foi o ápice, creio que foi o REC em outubro de 2020, cara. Que legal. Cara, quais eram as expectativas, né, para você nesse tempo lá? Afinal de contas, você ia sair de casa, ia ficar 72 horas na montanha, com um monte de homem. Imagino eu, né, que você devia pensar, cara, o que vai acontecer lá, né? Porque a gente não sabe, né? Para você que está nos assistindo aí, você sabe também que a gente não sabe, a gente não conta para ninguém as coisas que acontecem lá, mas a intenção é que a gente não vá para lá com a surpresa quebrada, né, cara? Que seja algo mesmo bom para nós. Então, cara, 72 horas na montanha, quais eram as suas expectativas? Então, para mim era isso. Iriam testar o meu caráter. Está muito forte em mim, tanto que tem, né? Eu falo isso. Quando eu bati o olho na lista, né? Essa lista que você vai saber o que deve levar para ir para a montanha, eu vi lá, leve uma mochila com esses itens até 14 quilos. E eu tinha, velho, na cabeça que a minha mochila seria pesada. E aí eu fiquei controlando ali na hora de fazer a mochila com a balança no quarto. Porque Esse é o primeiro que eu escuto aí com a balança. Vão pesar a mochila. Então eu tinha muito forte isso, porque isso me ligava assim, vão testar o meu caráter. Então eu fui preparado para um evento de que o meu caráter seria testado. É o nome do programa, né? Sim, sim. Mas, cara, naquela época havia poucas informações aí na internet, procurando, e eu vi ali, quando eu via barraca, mochila, eu nunca tinha ficado numa barraca, eu nunca tinha acampado, cara. Aí eu falei, cara, vai ser diferente, né? Vai ser intenso. Mas ficava essa dualidade, assim, entre a experiência de estar acampado, mochila, barraca, mas no testar do caráter. Então a minha expectativa era com relação a essa. Em todo momento meu coração estava em paz, porque eu falei assim, cara, acho que Deus quer que eu vá lá e Ele vai falar comigo no tocante ao meu caráter. Que legal. Uma curiosidade que me bateu agora, né, que você falou que nunca tinha montado barraca e tal. Foi no YouTube, dá uma pesquisada? Vou falar não, cara. Na verdade, eu fui da Decathlon, né, cara? Como montar uma barraca? Foi na Decathlon. Fui lá, cara, e aí, cara, né, alternativa A, B, C, o cara todo com uma estratégia, o que você quer, o que você espera. Eu falei, cara, não sei o que eu espero, não sei o que eu vou encontrar lá, né? Preciso de uma barraca, né? Ah, você quer pegar espaço, peso, comodidade, tempo. Eu falei, cara, não sei. Então, assim, ele fazia perguntas e eu não tinha as respostas, porque a gente não sabia o que encontrar lá. Mas foi a primeira vez que eu me enfiei numa barraca. E foi uma das experiências mais legais. E hoje consegui traduzir isso até para a minha família. Hoje nós acampamos, vamos para a barraca, minha esposa, os meninos. Até acampamos esse toda semana, estamos com um grupo legendário. Nós fomos acampar juntos, então foi um hábito que Deus colocou na nossa família, inclusive, não só na minha vida. Legal, cara. Mas me diga lá, o que mais te impactou nessas primeiras horas ali, ou no primeiro dia de montanha? Cara, é difícil falar sobre o que me impactou sem já misturar um pouco com o que aconteceu comigo, né, lá na montanha, porque eu tinha recém feito uma cirurgia grande, uma cirurgia 360, e poucos meses antes. Então eu ainda tinha pontos em exposição, não tinha cicatrizado ainda. E nas primeiras atividades, cara, eu acabei me lesionando, cara. Me lesionando com uma certa capacidade de limitação grande, assim. Então isso potencializou a minha experiência, né? Porque justamente foi o que... Hoje eu entendo que foi o que Deus tratou naquela montanha, mas o início do REC já foi muito impactante para mim por essa questão da dor, por essa questão da limitação física, por essa questão de ter acontecido isso, se lesionar numa atividade. Não se assustem, né? Não há nenhuma situação complicadora assim, sob a ótica física, mas eu tinha uma limitação física, já fui com uma limitação física, sim. E numa atividade, numa dinâmica, acabei me lesionando, né? E, então ali foi muito forte, foi muito impactante, porque já foi uma impressão, uau, né? A velha pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Já iniciando um REC
com dor, lesionado, né? Então assim, a primeira impressão foi essa, cara, foi de já, poxa, eu vou enfrentar tudo isso já com dor, machucado, e sim, eu enfrentei. Enfrentou e foi até o fim. Eu ia te perguntar justamente essa questão, né, cara, você comentou, né, falou, o que eu tô fazendo aqui, né, porque o começo ali do REC, para nós, mortais, normais, ele é um pouco impactante, né, porque nós somos desafiados a algumas questões nossas, como homens, né? Nós somos confrontados. Como você se sentia nesse sentido? A primeira noite ali, né? Naquele momento que parece ser um pouco mais tenso, porque a gente está descobrindo muitas coisas estão acontecendo. Eu conversando hoje com os nossos amigos de montanha, né, eu vejo que essa primeira noite é emblemática, né, as primeiras horas da manhã também são emblemáticas, né, onde tem o ápice talvez do questionamento. E eu, por essa questão de ter tido a lesão, estar potencializado, eu acho que eu ampliei ainda mais, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E mais do que isso, né, com dor, né, no tocante à minha integridade, isso não vai atrapalhar ainda a minha participação, né, eu desfrutar de tudo isso que o Senhor preparou, né? E foi justamente isso que Deus trabalhou nos 3 dias, nas 72 horas, porque era isso que Ele precisava trabalhar. E não sei se eu posso falar isso, mas Ele falou, cara, você não vai conseguir sozinho. Ninguém consegue sozinho. E foi o que Ele trabalhou comigo. Sabe, Wanderson, como você falou do Robertson, eu era um cara que me achava invencível, assim, a força do meu braço, da minha competência, né, minha performance. Sim. E aí Deus no começo já falou, cara, não vai ter performance aqui, cara. Você tá machucado, cara. Você tá lesionado, agora você precisa fazer o seguinte, cara, dependência. Mas não de você, velho. Dependência de mim. Então, isso acho que ampliou o meu confronto, é óbvio que eu fui questionando Deus, por quê? E ele conseguiu responder isso para mim, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, de muito confronto. Você falou em confronto, cara, eu questionei Deus, cara. E eu fui, acho que audacioso, porque eu não somente fiz isso dentro de mim, que é o que todo mundo fala que faz, eu fiz isso em público, eu fiz isso com a minha família, com a minha tribo. Eu falei, olha, Senhor, se o Senhor tem um propósito para mim, nesse ministério, engajado com os legendários, o Senhor vai falar comigo aqui, porque por que eu estou aqui colocando a minha integridade à prova, né? Por que eu estou sofrendo isso que eu estou tendo que sofrer? O que o Senhor quer dizer comigo? E à medida que as coisas foram acontecendo, ele só foi confirmando, e em uma certa atividade eu tive o ápice disso, uma experiência sobrenatural. Acredito que nós temos experiências sobrenaturais lá, milagres, histórias dignas de ser contadas, e eu tive a minha experiência pessoal com Deus, e ela foi confirmada pela minha família, em público, e realmente foi uma coisa que confirmou, cara, o que eu precisava ser tratado naquela montanha. Thiago, você não é nada sem mim. Você não consegue nada sem mim. Não é sobre você, é sobre mim. Então, cara, isso foi pra mim, assim, a grande confirmação desse ano que marcou, eu lembro o resto da minha vida, que foi o ano da minha reconciliação com Jesus, do perdão dos meus pecados, a remoção da culpa e especialmente essa capacidade que agora eu entendo que Ele nos dá para poder se manter firme, se manter, cara, no caminho. E como isso é incrível, né? Quando a gente consegue entender isso. Você falou para mim aqui de uma experiência, né, que você teve ali e tal, você estava relatando agora. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Como foi ali esse questionamento, né, que você trouxe ali para o teu grupo, para a tua equipe? Você disse que teve a confirmação e tal. Posso falar, cara, porque quando eu me lesionei, eu tive o apoio, o suporte naquela situação de um tronco, de uma obra da natureza criada por Deus. E houveram testemunhas, obviamente, e quando depois eu me referia a isso, né, eu me referia assim, eu, entre aspas, fui salvo por um tronco, eu fui, aquilo ali me escapou de eventualmente uma lesão ainda maior, e aquilo me deu um temor muito grande em uma das outras atividades ali, que Deus falou, cara, você não foi salvo por um tronco, você não foi ampliado a sua dor por um tronco, foi por mim. E aí esse momento, com esse confronto de o que eu estou fazendo aqui, cara, né, com dor, eu vou desfrutar disso aqui com dor, eu falei, Deus, o Senhor vai me confirmar então isso. Então não foi o tronco, foi o Senhor? Eu estou aqui para ser legendário, para ganhar uma camisa laranja? Qual é o propósito disso? O que está por trás disso? Então, eu acho que ainda tem muita atividade pela frente. O Senhor vai me confirmar isso através de palavras. Eu falei isso, cara, para a família. Eu falei, Deus vai falar a palavra.
E em uma atividade aconteceu, isso impactou toda a minha família, porque falou assim, cara, esse cara confrontou a Deus, pediu uma confirmação e Deus deu, e deu em público. Então, eles conheciam isso melhor do que todo mundo ali, porque estavam com você, né? E aí quando aconteceu esse momento, cara, ali tudo fez sentido, porque foi uma experiência sobrenatural, foi Deus confirmando. Quando a gente confronta Deus, né, Wanderson, quando a gente pede um sinal, pede uma amostra, eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu fico vendo o Velho Testamento e fico com aquela inveja santa, porque eu falo assim, cara, os caras falavam com Deus, eles pediam para Deus mostrar e Deus mostrava. E eu pedi isso e Deus faz. E aconteceu comigo 2 vezes, porque no REC BH, que você também estava junto, eu também tive uma outra experiência sobrenatural. Foi incrível. Então, o que eu posso te falar, cara? Foi assim, é uma história digna de ser contada, não com todos os detalhes que a gente pode contar, mas para quem esteve lá sabe, alguns sabem do testemunho. Tortelli, nós tivemos uma Tortelli é um dos nossos líderes aqui também, e é uma pessoa que Deus me deu, é o irmão que Deus me deu hoje, legendário mais próximo com quem eu caminho. Está me ouvindo, ele sabe o que ele presenciou, o que nós vivemos naquela montanha. E Deus confirmou, cara. E aí, para mim, ali foi a confirmação de que Ele me sustenta, Ele me capacita, Ele me confirmou o porquê desse propósito. E Ele falou, cara, não é por você, não é na sua força, não é no seu mérito, não é na sua performance, não é no desempenho, é sobre mim. E aí eu entendi, cara, o que é que eu fui fazer na montanha. Quando a gente fala de histórias dignas de serem contadas, é sobre isso que nós estamos falando, né, Tiago? Eu tenho comentado nos outros episódios também que cada um que senta aqui, cara, é uma história diferente, mas histórias incríveis e impactantes, né? Pra gente que viveu isso junto na montanha, talvez tenha sido mais impactante ainda, né? Porque nós temos os detalhes, nós vimos os detalhes, nós vimos as coisas acontecerem, né? Como eu, quando eu conto a minha história, que eu quebrei o meu dedo, né? Tive uma fratura na mão nos primeiros momentos de REC, as pessoas, nossa, mas e aí? Eu não desisti, eu fui até o final. E graças a Deus porque eu fui até o final. Mas a minha história digna foi a minha fratura? Claro que não. A tua história digna foi o tronco? Claro que não. Foi a tua lesão? Claro que não. Mas é o que o legendário número 1 faz nas nossas vidas. E diante dessa situação, Tiago, eu queria te pedir para que você olhasse aqui para essa câmera. E o que você diria para esses homens que estão do outro lado aí da tela nos assistindo, que talvez precisem passar pelo mesmo que a gente passou? Eu diria o que eu digo para aqueles que me perguntam, né? Alguns falam assim, pô, você só fala de legendário, legendário, é REC, legendário. Eu falo, cara, a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. E eu quero que outras pessoas tenham as mesmas experiências que eu tive lá. Cada um tem a sua. Né? A minha foi essa, e teve outras, mas essa foi muito forte. E eu falo o seguinte, todo homem deveria ir para a montanha. Não porque é a montanha, mas porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você lá. Você vai voltar um homem melhor da montanha. Eu falo isso para os meus funcionários, eu falo isso para o meu irmão, eu falo isso para as pessoas que me cercam. Você vai voltar um pai melhor da montanha, você vai voltar um filho melhor da montanha, você vai voltar um profissional melhor da montanha, um homem melhor da montanha. Tem que ser na montanha? Não, não tem que ser na montanha, mas o ambiente que você tem lá, tudo que a gente vive lá, o que a gente é proporcionado lá, de ser instrumento e ser testemunha, eu posso afirmar para você, você vai voltar um homem melhor da montanha. Mal não vai fazer para você na montanha. E eu tenho certeza que você também vai ter a sua história digna de ser contada. Eita Deus! Mas eu me lembro que na palavra, em alguns momentos, quando Deus ele queria falar com um dos seus, o que ele fazia com esses caras? Levava os caras para a montanha. É isso. Foi assim com Moisés, né? Que, cara, teve a grande honra, né? De ser ali um dos primeiros, vamos dizer assim, que a gente ouve na história. Mas, cara, foi assim com Davi, né? Deus levou Davi para o coração da montanha, para dentro de uma caverna, para falar com ele. Cara, foi assim com Jesus, durante os 40 dias dele de jejum e tal. O que Deus fez com Jesus? Tem algo mágico, tem algo especial, cara, né? Tem algo contextualizado. É um momento onde a gente se entrega, né, para Ele. É um momento onde a gente se entrega. Então, quando Ele quer falar com a gente, e foi como você falou, não necessariamente seja a montanha em si, né? Mas nós temos algo que nós vivemos ali muito especial. Eu acho que assim, Wanderson, as pessoas também perguntam, pô, mas tem que ser lá, né?
Mas é que, repito, o ambiente, você vai estar 72 horas conectados com Deus. É ruim ficar longe da família? É. É ruim ficar longe do dia a dia? É. Sim. Mas quantas oportunidades nós temos de termos 72 horas conectados com o Legendário número 1, com Jesus Cristo, desfrutando, pensando. Então você está se confrontando, você está se trabalhando, se questionando. Não há como, cara. Tem que estar com o coração muito petrificado para você não ter a tua experiência com a montanha. Cara, então, é o que eu te digo, se dê essa oportunidade que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Exatamente, é um ambiente que está preparado, né, para isso. Mas, Thiago, aproveitar então que você já está naquela câmera ali, o que você diria para as esposas, cara? Porque a gente sabe que nós temos várias esposas assistindo o nosso programa. E muitas delas têm um marido dentro de casa que, cara, às vezes é o melhor marido do mundo. Mas ela está se perguntando, por que meu marido não pode ter esse formato? Por que meu marido não pode ter essa experiência na montanha? De repente, cara, nós temos várias esposas que estão fazendo esse questionamento. O que você diria para elas? Olha, assim, eu acho que não somente para as esposas, mas também para as namoradas, né, para as mães. Repito, é a questão do homem, né? Isso a gente pode falar, né? É a tentativa de reconfigurar, reprogramar o homem, que a gente sabe que caiu e foi vítima do pecado, consequência da morte, e que precisa ter um encontro com o Legendário número 1 para a remissão dos pecados, para a remoção da culpa, mas principalmente o que domina o nosso REC, transformação. Então eu acho que na montanha, o marido, né, o namorado, ele vai aprender muitas coisas e vai se confrontar e entender que marido que eu estou sendo para minha esposa, né? A importância da família, a importância do serviço. A gente que já é legendário, vamos para a montanha para servir. Lá nós entendemos o que é o serviço, a lógica invertida de Jesus, que ao invés de nós sermos servidos, nós possamos servir e servir dentro de casa a nossa esposa. Exatamente. Então sim, esposa, incentive o seu marido a ir, tá? Porque eu tenho certeza que muitas das coisas que talvez precisam ser tratadas, lá ele terá a oportunidade de tratar. O ambiente, como o Wanderson colocou, são centenas de homens que estão lá, muitos vivendo os mesmos desafios, os mesmos dilemas, e essa troca, essa experiência, poxa, se esse milagre acontece naquela vida, naquela família, naquele homem, pode acontecer na nossa também. Então, eu diria assim, incentive o seu marido, mãe, incentive o seu filho, vó, incentive o seu neto. Eu acho que, tenho certeza, todo homem, né, da idade adolescente, recém aí, completado a idade mínima para participação, até, nós tivemos agora recentemente, inclusive mora no meu condomínio, né, o seu Alcides, mais de 70 anos. Exatamente. Então sim, né, o pai do Rafa, né? Sim. Então, mais de 70 anos fazendo, mais uma outra história digna de ser contada. Então sim, incentive o seu marido a fazer. Eu tenho certeza que ele voltará da montanha um marido melhor. Glória a Deus. E apenas uma frase, me defina, o que é ser um legendário? Cara, eu digo que ser um legendário é ser um seguidor de Jesus. Eu sempre falo que eu sou o 20.458 legendários antes de mim que seguem a Jesus. Eu aprendi na montanha o que é ser um seguidor de Jesus. Eu confirmei na montanha o que é ser um seguidor de Jesus. Amar como Jesus amou, dar a vida pelos nossos amigos como Jesus deu, servir como Jesus serviu. É isso que eu vivo para a minha vida hoje. Ser um legendário é ser um seguidor de Jesus. Isso para mim tem sido muito importante na minha vida, e hoje eu te diria, assim como você falou que teve para mim na conversa antes, a confirmação de Deus que esse era o ministério da sua vida, de igual modo aconteceu comigo. Então hoje eu estou com o Antero lá, estou aqui naquela meta, né, nossa, de 1% de Curitiba, de nós tornarmos esse nosso universo um pouquinho mais laranja. Eu tenho certeza que será para a honra e glória do Senhor. O legendário número 1 ficará muito feliz. Então para mim ser o legendário é isso, cara, é ser um seguidor de Jesus Cristo. Cara. Que tremendo, né, cara? É isso que acontece com a gente, né? Algumas pessoas falam isso que você falou, né? De tudo é legendário, tudo é isso, aquilo, aquilo outro. Cara, mas quando a gente entra nesse universo, a gente entende esse chamado de ser um seguidor de Jesus, não tem como a gente falar de outra coisa. Né? Não tem como a gente
imaginar, eu falo em casa para minha esposa, para os meus filhos, né? Vocês conseguem me enxergar sem essa cor aqui? E hoje até eu estava conversando com a minha esposa ontem, né? Falando, amor, preciso comprar umas camisetas aí normais, porque tudo é legendário, legendário, legendário. Mas porque a gente ama isso. É né, isso, a Sheila fala assim, nossa, no seu guarda-roupa metade já é laranja, né, cara? E é isso, e a gente, por quê? Porque, cara, é um orgulho hoje pra mim, é uma honra, é um privilégio poder falar sobre o que Deus confirmou, fez comigo na montanha, incentivar homens. E assim, Wanderson, eu não me imagino hoje caminhando, né, tendo a minha vida familiar, tendo a minha vida profissional, tendo meus laços de amizade, sem esses valores, sem isso que a gente viveu lá. Hoje, o desafio é a aplicação daquilo tudo que a gente viveu lá, né? E graças a Ele, e somente a Ele, lá em casa nós temos conseguido isso, eu tenho conseguido isso. Hoje eu posso dizer seguramente que os meus filhos, sonham em ser legendários. Eu e Sheila também muito engajados com essa oportunidade que Deus nos deu. Eu vejo hoje uma ânsia muito grande na empresa, vários são legendários, assim, o pessoal fala, pô, mas você fica insistindo, sim, porque eu sei o que vai acontecer lá, então eu não me imagino hoje, eu creio que, assim como a caminhada hoje, ela, como o Chap fala, né, sozinhos somos presas fáceis, né, o homem não deve andar só. Hoje nós andamos em manada, hoje a gente se fala, a gente se troca, a gente se ajuda. Outras histórias dignas de serem contadas acontecem aqui embaixo no dia a dia, porque o REC são 3 dias, mas depois a vida acontece aqui, né? Então eu posso dizer, cara, que foi eu não acho que é uma modinha, não veio para ser uma onda que vai passar, porque é um ministério que Deus colocou, já estava no coração de Deus, né? Antes da fundação do mundo, mas que Ele colocou no coração do Chap e do Antero, né, cara, que líder tem sido para nós, né, e uma bênção, e assim, cara, não me imagino hoje, né, é uma honra ser liderado por ele, e é impossível a gente não colocar isso no nosso calendário diário hoje, seja na devocional dos legendários 7 horas, ali já é o nosso ponto, começamos ali, os cursos dos guerreiros, os próprios recs, os adrenalinas, pais e filhos, né, o legado, o matrimonial. Então eu acho que todo esse ecossistema, que eu posso chamar assim, laranja, ele é muito especial, para a honra e glória do nosso Senhor. Uau! Que tremendo tudo isso, né? Ouvir mais uma história digna de ser contada. Eu tenho certeza que se não tivéssemos que acabar o nosso programa, porque nós temos um tempo também muito curto, nós ficaríamos aqui, como eu já disse com outros, né? Horas contando histórias, compartilhando histórias reais do que o Legendário número 1 tem proporcionado e feito na nossa vida. E para você que nos assistiu hoje, fico muito feliz por tê-lo conosco. Vocês conheceram um cara incrível aqui do meu lado. Cara, quero te agradecer mesmo de todo o meu coração por você ter vindo. É uma honra ter você aqui. E volte quando quiser. Quero trazer agora você e a Sheila, hein? Logo estaremos aqui com a família toda. Vamos armar aqui um negócio bem legal, as crianças, vamos trazer uns brigadeiros, umas pipocas, uma Coca-Cola e vamos bater um papo bem gostoso aqui. Gente, quero agradecer a vocês por estarem conosco. Siga-nos nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. Ativa o sininho aí do nosso YouTube para que você receba as notificações de quando tivermos mais episódios e nos acompanhe. Quero dizer para você também que esse programa aqui hoje ele é possível graças aos homens que Deus tem levantado para nos abençoar. Continue conosco nos próximos episódios, essa casa aqui é toda sua. Muito obrigado e até ao próximo Histórias Dignas de Serem Contadas. Aú!